Oi pessoal, estamos aqui fazendo uma live. Nossa ideia é fazer uma live com a leitura do Livro dos Espíritos, com o objetivo da gente fazer uma oração para todo mundo, já que a gente sabe que está todo mundo em casa e a gente não tem acesso a uma palestra, a um serviço, a um trabalho na casa espírita, como geralmente a gente tem. Então, eu vou fazer uma oração e a gente vai fazer uma leitura do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, Senhor, muito obrigada por estarmos aqui reunidos, por esse momento de estarmos aqui fazendo essa leitura, todos nós nas nossas casas, num momento de pandemia de Covid-19, que todos estejamos protegidos, orientados, que sejamos amparados nos nossos lares, com as nossas famílias e que aprendamos a conviver com todos na nossa casa. Então, nós vamos ler aqui, apareceu o número 33, sobre a mesma matéria, pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer. A água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, desde que não há mais de um elemento primitivo, que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. O que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas partes de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Então, de verdade, ele já foi direto a um assunto assim super importante e que hoje mesmo de manhã eu estava lendo na física quântica, né? Aquela capacidade que a gente tem de indução magnética, de atribuir propriedades a determinados elementos. Na física quântica se diz que não existe espaço nem tempo, existem possibilidades e que toda matéria, né, ele fala de fóton, toda matéria, que o fóton é a menor unidade da matéria, hoje a gente até sabe que tem outra, mas ainda se considera o fóton, que toda matéria ela sofre influência da nossa energia, dos nossos pensamentos, e ela só vai, as coisas vão ocorrer ou não devido à influência do pensamento do observador, ou seja, nós, magnetizadores, nós que podemos emitir energias, emitir pensamentos a algo, nós podemos fazer com que aquele pensamento ou aquela energia se transforme em uma possibilidade, em uma atitude, em uma ação, em uma circunstância, né? Então, nós, observadores, nós, seres humanos, é que somos capazes de transformar as coisas, de realizar as coisas através do nosso pensamento, através da atitude mental que nós temos. E isso é muito importante porque a gente sabe que vai dentro daquela situação de que vós sois deuses, né? Cristo dizia, vós sois deuses. Se tiver o pensamento, se tiveres a força, a fé, do tamanho de um grão de mostarda, dirá uma montanha, se transporta dali para cá. Por quê? Porque justamente nós somos donos dessa capacidade mental, dessa força mental. E isso a ciência hoje está explicando, a física quântica hoje. Há 2000 anos atrás, Cristo já dizia isso, né? E muitos outros mestres, provavelmente orientais, né? Muitos outros espíritos que já vieram nesse planeta, eles já sabiam disso, como aqueles antigos mestres, sabedores, né? Filósofos gregos, como o próprio Michelangelo, né? E todos os grandes pensadores da humanidade, eles já tinham esse tipo de conhecimento. E nós apenas agora, nesse momento,
através da física quântica a gente nos permite aprender sobre isso. Então, não parece que essa teoria da razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento, né? Então, mais uma vez aí, a propriedade, tanto a força quanto o movimento, intencionada pelo nosso pensamento. A nossa intenção, o nosso pensamento, a nossa vontade é capaz de fazer criar tanto a força como a direção ao qual a gente está pensando. É acertada a sua opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Daí, questão 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Por quê? Porque a gente não consegue visualizar, a nossa visão só é capaz de visualizar o que a matéria densa, né, nos proporciona. Já uma matéria mais quintenciada, nós ainda não temos essa capacidade. Por exemplo, os átomos, as bactérias, os vírus, nós não conseguimos visualizá-los a olho nu. Nós precisamos do auxílio do microscópio, né? Então, pergunta 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que a aglomeração das primeiras, porque o que chamais molécula, longe ainda está de molécula elementar. Nós sabemos que as moléculas elementares são carbono, hidrogênio, oxigênio, né? E aqui ele está dizendo que, olha só, as moléculas elementares, ou melhor, as moléculas secundárias, né? Que são a aglomeração das moléculas primárias, primitivas. As que a gente conhece, carbono, hidrogênio, oxigênio, e daí vem todas aquelas somas, todos os outros compostos, né? Atômicos, enxofre, magnésio, fósforo, ferro, cálcio, todas elas. Mas mesmo assim ele ainda diz que nós estamos muito longe de entender o que é uma molécula elementar. Provavelmente porque uma molécula elementar não é essa coisa material, atômica nesse sentido, né? Ela tem uma outra dimensão. Assim como nós temos 7 tipos de corpos, né? Esse que nós vemos é o corpo físico, mas nós temos os outros corpos, que é o sexto corpo, é o corpo etérico, né? Que é um corpo exatamente igual ao nosso corpo físico. Nós temos o quinto corpo, que é o corpo mental. Nós temos o quarto corpo, que é um corpo espiritual. Segundo a doutora Barbara Ann Brennan, que é uma física pesquisadora e que trabalhou muitos anos na NASA, o quinto e o sexto e o quarto corpo são corpos relativos ao nosso relacionamento com. O sexto corpo é o nosso relacionamento conosco mesmo. O quarto corpo é a nossa relação com o outro. O quinto corpo é uma forma de transmissão de comunicação energética entre o sexto e o quarto corpo, sendo que quando nós temos alguma dificuldade com um deles, a gente reflete no outro. Vou dar um exemplo fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Se você não está bem com você mesmo, você tem dificuldade de se comunicar, de estar bem com o outro. Da mesma forma, se você não está bem com o outro, você muitas vezes tem dificuldade de estar bem com você. Ou ainda, aquela pessoa, aquela situação psicológica que a gente chama de espelho. Quando a pessoa vê no outro coisas que ela não quer olhar em si, mas que existem nela, está refletindo no outro. Isso é muito comum. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa, a gente fica condenando uma pessoa por uma determinada situação, porque de verdade, no fundo, nós temos muito daquele ser, né? Nós temos muito daquilo, então nós sempre devemos refletir a respeito do que o outro nos incomoda,
por que o outro nos incomoda com determinada situação. Porque provavelmente nós temos algo daquela pessoa que está dentro de nós, que muitas vezes nós não queremos nem enxergar, tá? Então, só para finalizar, o quarto corpo seria em relação ao... Desculpa. É o sétimo, sexto, quinto, quarto, exato. Em relação ao outro. Daí, o terceiro corpo seria uma forma de... É um corpo energético que serve de... seria o que eles chamam de will, ou seja, a vontade, aquela força interna, aquela disposição de fazer, uma grande parte disso que Cristo dizia, do vós sois deuses, a nossa capacidade de realização, de doação, de, como diz a física quântica, de intencionar os fatos a acontecerem, as diversas possibilidades a se tornarem realidade, através desse will, desse corpo que nos permite ter essa força, essa energia, realizar. E daí os outros dois corpos, o segundo e o primeiro, eles são voltados à espiritualidade. O primeiro, nossa comunhão com o universo, a ligação com o universo, e o segundo será um corpo energético também de alimentação disso tudo, tá? Então, mais uma pergunta, espaço universal. Aqui, vocês sabem que o Livro dos Espíritos é feito de perguntas e respostas, então aqui foi feita a pergunta sobre espaço universal. Pergunta número 35. Nós estamos na página 87, é um livro da Federação Espírita, um livro digital. Então, o espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-se no limitado que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. E daí tem um comentário aqui. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Nós estamos muito distantes de poder dimensionar e visualizar o infinito, né? Porque nós somos muito materiais, né, no planeta terreno. Então, nós apenas visualizamos o que nós conseguimos ver e tocar. A nossa ideia de espaço, a nossa ideia de mundo, ela se restringe a isso, ao que os nossos sentidos físicos são capazes de ver. Mas existe muito mais. A matéria não é mais são só 3 estados, né? Não se tem mais só aquele líquido, sólido, gasoso. Hoje já existem 5 estados de matéria, a ciência já comprovou, que é o estado plasma, o quarto, e o quinto, o estado etérico. Ou seja, existe muito mais além do que nós imaginávamos e que nós pensávamos que existisse. É importante que a gente tenha essa consciência, tá? E vamos ler aqui mais uma perguntinha. Número 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há vácuo. Vácuo significa vazio, né? Não de nada. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa os sentidos e os instrumentos. Exatamente o que a gente falou antes. As coisas vão muito mais além do que sonha a nossa vã fisiologia. Tinha um professor que dizia isso. Então, existe muito mais do que simples matéria que nós vemos. Existe, como nós acabamos de falar, existe o estado de matéria plasma e o estado de matéria etéreo, ou seja, existem muitas outras formações as quais nós não vemos com os 5 sentidos que nós temos hoje. Então, seria necessário nós desenvolvermos, muitas pessoas até desenvolvem, tem o terceiro olho, né, muito desenvolvido e conseguem visualizar outras coisas de outros estágios, mas não são todas as pessoas que têm essa capacidade. Porém, é possível desenvolver essa visão do terceiro olho, que nos permite, de certa forma, ver algumas coisas como o estado da matéria de plasma, o estado da matéria etéreo. Então, são essas possibilidades que nós, seres humanos, temos de visualizar
estes outros estados da matéria. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a quem estava aqui, quem fez essa leitura, esse pequeno estudo com a gente, e nós vamos finalizar com um agradecimento, com uma gratidão mais uma vez, já que temos a possibilidade de estarmos aqui reunidos com esse pequeno, com essa pequena leitura, né? Mais uma vez dizendo, como nós estamos em possibilidade de ir às nossas casas de estudo, eu pretendo fazer na quarta-feira novamente, às 16 horas, e no sábado também. Vai ser às 16, hoje, infelizmente, em função dessa música que as pessoas estão vendo, né? Eu acabei fazendo agora um pouco mais tarde. Mas graças eu dou a cada um que aqui esteve conosco. Pedimos a Jesus que ilumine de todos nós, as nossas famílias, os nossos amigos, daqueles que não têm muita afinidade conosco, de todas as pessoas, dos nossos governantes, dos nossos mentores, e que todos possam iluminar os nossos caminhos neste momento de quarentena, que nós possamos ter as mentes equilibradas, o pensamento em uníssono no amor, na bondade, na caridade, no amor ao próximo, para que nós possamos viver esse mundo de transformação que está chegando, para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores participando desse mundo. Muita gratidão a cada um de vocês que está aqui, um beijo no coração de cada um e até a próxima. Bom final de semana.